Oi, no vídeo de hoje eu vou pegar essa foto do inscrito Marcos Cerqueira e vou aplicar muitas técnicas diferentes no Photoshop, tentando dar um clima ameno, pacífico, calmo a essa imagem. Inicialmente eu vou aplicar a técnica do Dodge and Burn no cabelo dela, depois eu vou mudar um pouco a matiz e clarear algumas folhas nessa imagem para deixar mais interessante. Depois eu vou acrescentar nuvens nesse céu. E para fazer uma seleção entre as folhas das árvores, uma seleção muito difícil porque tem muitos pixels e espacinhos entre as folhas, o que numa seleção normal fatalmente acarretaria artefatos indesejáveis, eu vou utilizar os canais do Photoshop para fazer uma seleção mais precisa. E por fim, eu vou mostrar como você pode acrescentar esses raios de luz aqui que vêm de uma outra imagem. Vamos lá? Então, antes de ir para o Photoshop, para fazer todas essas técnicas que a gente falou, vamos começar dando uma preparada aqui no Lightroom da foto do Marcos Cerqueira. Então, vou fazer aqui um cropzinho básico. Vou só chegar um pouquinho mais para cá e diminuir um pouquinho esse céu. Ok. Quem assiste os vídeos do canal já sabe que eu trato as fotos no Lightroom utilizando o teclado no menu básico. Então, o ponto ou a vírgula avançam os parâmetros e o mais e o menos aumentam ou diminuem os parâmetros. Eu vou começar com uma temperatura. Eu vou aproveitar esse céu que está sugerindo uma coisa mais amarelinha, e vou aumentar um pouco a temperatura dessa foto para deixar um clima mais sereno nesse olhar distante aí. Vou deixar o colorir como está e na exposição vou diminuir um pontinho, nada demais. Vou aumentar um pouco o contraste dessa foto em 15, deixar ela mais interessante. A gente tem o antes e o depois. Aqui nos realces eu vou tirar um pouquinho dos realces, que são as áreas mais claras dessa imagem. Vou adicionar um pouco de sombra. Sombras são os detalhes das regiões mais escuras da foto. Quando a gente aumenta a sombra, a gente consegue ver coisas que inicialmente estavam mais escuras. Então eu aumentei bastante essa sombra aí. Pode ver que antes, depois, a gente consegue ter mais detalhes, principalmente no cabelo da modelo. Vou deixar os brancos absolutos e os pretos absolutos como estão. E na claridade, eu vou diminuir claridade. Geralmente quando a gente trata fotos de bandas ou de cidades, coisas mais agressivas, a gente aumenta a claridade para deixar a coisa mais dramática. Nesse caso aqui eu quero o inverso, eu quero um clima de paz, de serenidade. Então eu vou diminuir essa claridade para deixar realmente uma calmaria invadir essa imagem. Vou tentar ver o antes e o depois. Claridade 0, claridade menos 20. Bacana. Vou deixar a vibração como está e vou tirar um pouco a saturação dessa foto. Coisa de menos 20. Beleza, não quero tantas cores vibrantes, pelo menos por enquanto. E no Lightroom é isso aí. Antes, depois, já estamos prontos para ir para o Photoshop fazer algumas experiências por lá. Se eu estou no Lightroom e quero exportar uma imagem para o Photoshop, basta eu apertar Ctrl E ou Command E se você estiver no Mac. Nesse caso eu quero editar uma cópia com os ajustes do Lightroom. Uma vez no Photoshop eu vou começar duplicando essa camada só para proteção mesmo. Então apertando Ctrl J ou Command J. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é um pouco de Dodge and Burn. Eu já tenho um vídeo sobre isso, está aparecendo no izinho aí acima à direita. Eu vou clarear um pouco partes claras da imagem, escurecer partes escuras dessa imagem. E eu vou focar basicamente no cabelo da modelo. Eu acho que pode se beneficiar de um Dodge and Burnzinho honesto. Então, tem várias formas de a gente fazer isso. Eu gosto de fazer de uma forma não destrutiva. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou criar uma nova camada. Ok? Eu vou preencher essa camada de um cinza 50%. Então eu vou aqui em editar, preencher. Onde diz conteúdo, eu vou querer 50% cinza. Ok? E vou colocar no modo overlay ou sobrepor, que funciona da seguinte forma: o que tiver cinza 50% ele não mescla com a camada de baixo, ou seja, ele não vai mostrar, e o que tiver mais claro ou mais escuro ele começa a mostrar. É um método de mesclagem do grupo de contraste, por isso que ele funciona dessa forma, clareando o que está mais claro e escurecendo o que está escuro. Com essa camada aqui, eu vou chamar de Dodge ou clarear. Vou fazer uma cópia dessa camada apertando Ctrl J ou Comando J. E essa aqui eu vou renomear para escurecer. Vou ocultar a camada escurecer, focar na camada clarear. E agora eu vou para a ferramenta Dodge and Burn, que está aqui, essa mãozinha aqui. Vamos começar com o clarear, o Dodge, na subexposição. Então, onde eu pintar,
ele vai deixar mais claro. Eu vou pintar numa parte clara da imagem. Então eu vou pintar esses fios aqui mais claros. Você vai ver como dá um efeito muito legal. Beleza? Antes, depois. E agora eu vou fazer o inverso para o escurecer. Vou habilitar a camada escurecer, clicar nela e ao invés da ferramenta subexposição ou dodge, eu vou para superexposição ou burn. Diminuir o tamanho do pincel utilizando os brackets e onde tiver partes mais escuras, eu vou dar uma pintada para dar um destaque aí. Beleza? Antes, depois. Vou diminuir um pouco a opacidade do escurecer. Então está em 100%. Eu acho que ele está muito forte. Então eu vou aumentar só um pouquinho. 60%. E a opacidade do clarear me parece bem. Vou agrupar essas duas camadas, selecionando as duas, apertando Ctrl G. Vou dar um nome, eu vou chamar de D e B, Dodge and Burn. E agora eu consigo ver, vou para ver a imagem inteira. Eu consigo ver o antes e o depois. Olha o destaque que a gente ganhou com esse cabelo aí, só usando essa técnica do Dodge and Burn. A próxima coisa que eu quero fazer é essas folhinhas verdes aqui, eu vou querer dar mais destaque a elas. Eu acho que elas estão aparecendo na foto, mas estão muito passivas, né? Então como é que a gente pode fazer? Eu vou começar selecionando essas folhas. Tem várias formas de fazer isso. Eu vou no Color Range, vou em Selecionar e intervalo de cores, ou Color Range. Vou apertar Ctrl mais aqui para a gente poder ver melhor essas folhas. E como é que funciona? A gente clica com essa gotinha aqui nesse conta-gotas em cima do que a gente quer que ele selecione e ele já vai selecionando para a gente. Se a gente apertar Shift, a gente consegue clicando em outras cores similares para adicionar a seleção. Então acho que é isso aí. E com o grau de seleção a gente deixa ele mais rigoroso ou mais flexível. Eu vou querer realmente, acho que aqui tá bom, selecionando boa parte dessas plantas e ainda um pouquinho a árvore. Quando eu apertar OK, ele vai fazer uma seleção para mim. Então ele selecionou exatamente o que eu queria. E agora com essa seleção eu vou criar uma camada de matiz e saturação. Como existia uma seleção, ele criou uma camada que vai afetar a camada de baixo e com uma máscara para afetar só a seleção que eu fiz. Eu vou diminuir um pouco a imagem para a gente poder ter uma ideia da imagem por total. Vou mudar um pouquinho a matiz dessas folhas. Ó, deixar ela um pouco mais verdinha aqui. Beleza. E colocar um pouco mais de saturação. Quem sabe aumentar a luminosidade um pouquinho para deixar elas mais clarinhas. Legal. Antes, depois. Legal. Vamos fazer agora edições mais complexas, certo? Eu vou querer adicionar nuvens nesse céu aí. Eu já tenho um episódio que explica como adicionar nuvens. Tá aparecendo o izinho aí acima à direita. E eu vou basicamente utilizar a mesma metodologia, a não ser a forma de seleção. Por quê? Porque esse céu vai ser um pouco difícil de a gente selecionar. Porque essas árvores aqui têm muitos galinhos e muita informação entre um galho e outro de céu. Então, é muito complicado fazer uma seleção se a gente não sabe o que está fazendo. E aí eu vou apresentar para vocês um método de seleção por canais, que estão nessa aba aqui. Canal RGB, vermelho, verde ou azul, porque é o método de cor que a gente está utilizando. Se a gente fosse aqui em imagem, em relação a modo, em vez de RGB fosse para algum outro modo, isso aqui também, os canais iriam mudar. Mas nesse caso é o RGB, que é o padrão que praticamente todo mundo usa. Então primeiro vamos a esse céu. Eu tenho aqui um sunset, aqui, e eu vou adicionar esse céu na imagem. Então eu vou para a ferramenta mover, clico no céu e arrasto para a minha imagem e solto. Então a gente tem aqui um céu enorme, até porque a imagem do Marcos Cerqueira não é tão grande assim. Então eu vou precisar mudar o tamanho dessa imagem, transformar ela, né? O famoso Free Transform, apertando Ctrl T ou Comando T. Como ela é enorme, eu vou precisar ver a imagem inteira. A tecla de atalho é o Ctrl 0 ou Comando 0. E aí apertando Shift para você redimensionar, a gente consegue tentar colocar um céu legal. O Dodge and Burn está aparecendo aqui por cima porque está numa camada acima da camada do céu. Já já a gente resolve isso. Vou diminuir um pouco a opacidade, que eu não quero esse céu todo também não. Tá aqui 40%, quero só algumas nuvens.
Beleza, assim tá ok. E aperto Enter. Massa. Vou colocar esse grupo Dodge and Burn abaixo do grupo das nuvens, né? Para a gente poder agora ver sem o efeito Dodge and Burn atrapalhando. E vou mudar o método de mesclagem da camada do céu de normal para multiplicação. Olha que massa, como o céu se agregou em relação ao outro céu, ó, antes e depois, acrescentando nuvens e acrescentando um clima bem interessante. Tô achando esse céu ainda mais do que eu quero, acho que 35 tá bom. Joia. Só que agora a gente tem um problema, né? A gente tá vendo que tem partes do céu que invadiu, né? Essas partes invadiram a cidade, né? Então, a gente tem que fazer uma seleção para esse céu ficar realmente no limite dos prédios e principalmente dessa árvore cheia de folhinhas e complicações aí. Então, como a gente faz isso? Primeiro eu vou clicar aqui em canais. E os canais funcionam da seguinte forma. O que a gente está vendo aí, essa imagem que a gente está vendo aí, é uma soma de 3 canais. O canal vermelho, com pixels e informações vermelhas, verde e azul. Então, quando a gente junta os 3, a gente tem o RGB, que justamente é a imagem que a gente está vendo aqui. Se a gente sola os canais vermelho, ou verde, ou azul, a gente tem as informações apenas dessa cor. Então, o que a gente está vendo aqui no azul, por exemplo, o que está claro são informações de azul. E o que está escuro são informações que não possuem azul, por exemplo, o corpo da mulher, e essa parte do cabelo e as folhas e tudo mais, não tem azul nenhum. Já quando a gente clica em verde, veja como as folhas ficam claras, toda a vegetação fica mais clara, porque tem muito verde aí. E quando a gente clica em vermelho, a gente vê que muita coisa, principalmente esse céu, tem bastante vermelho. Então, a gente tem que fazer uma seleção, a gente tem que escolher um desses canais que tenha mais contraste em relação à cidade e céu, para a gente poder fazer uma seleção bem feita. Eu agora vou ter que clicar em camada aqui e ocultar a camada do céu, porque o que eu quero aqui é selecionar o céu e essas nuvens estavam bagunçando. Agora sim, é justamente o que eu quero. O canal vermelho não tem tanto contraste, essa parte aqui está mais clara e essa aqui bem clara. O canal verde já tem um pouco mais de contraste entre céu e cidade, e o canal azul eu acho que é onde tem mais contraste, o verde ou o azul. Eu vou para o azul. E como é que a gente faz isso? A gente vai duplicar o canal que a gente quer fazer essa seleção. A gente não vai estar duplicando para acrescentar a cor azul à foto, não. A gente vai duplicar porque a gente vai fazer um tratamento nesse canal para ele dar mais contraste ainda, só para eu conseguir fazer uma seleção de muito contraste. Eu mostro já já o que eu estou querendo dizer. Então eu vou clicar aqui no azul e arrastar para esse símbolozinho aqui, e agora eu tenho uma cópia do canal azul, tá bom? E o que é que eu vou fazer com essa cópia? Eu vou aumentar um pouco o contraste dela, para quando eu clicar aqui nessa bolinha, ou quando eu apertar Ctrl e clicar em cima da camada, ele vai me selecionar o que for claro, que para o Photoshop é o que tiver pixel azul, tá? Não azul necessariamente da cor que você está lembrando que é o azul, mas que cores que nas suas composições tem mais ou menos azul. Quanto mais claro, mais azul tem, quanto mais escuro, menos azul tem. Então, eu vou para um ajuste chamado de níveis. Ajuste, níveis ou Ctrl L, tá bom? E aqui eu vou conseguir dar mais ou menos contraste para essa imagem. Eu vou diminuir aqui essa parte, a parte mais clara dessa imagem, para a esquerda. E note que a gente vai deixando o céu mais branquinho. A primeira coisa que eu quero, o mais difícil de fazer, é a seleção dessa árvore aqui. É bastante difícil mesmo. Já o dos prédios a gente consegue, até em ferramentas simples a gente consegue fazer essa seleção. Mas a da árvore é bastante complicada. Então eu vou diminuir aqui até eu ter certeza que eu tenho um contraste legal. E agora eu estou com um contraste muito legal entre essa árvore. Eu vou conseguir selecionar os brancos e ele vai entrar nas entranhas aqui das folhas e vai conseguir fazer essa seleção. Se eu arrastar mais ainda para cá, ele vai começar a não perceber direito o que é árvore e o que é céu. Vai clarear demais a imagem. Então eu vou aqui nessa, não sei onde é que eu estava, 123. Vamos diminuir aqui, 133. Pronto, aperte em OK. Essa camada azul está com bastante contraste. E agora, como ela está selecionada, se eu apertar aqui, nessa bolinha aqui, ele vai fazer uma seleção do que for azul. E isso remete nessa camada ao que for mais claro. Então a gente nota como ele conseguiu selecionar entre as folhas, e é isso que eu vou querer para começo de conversa. Então já estou com essa seleção feita. Agora eu posso voltar para o canal RGB. Ele está muito estranho, sim, porque eu estou com duas camadas azuis. Se eu
ocultar isso aqui. Volto para as camadas, tá bom? E agora eu posso ativar o meu céu, ok? E criar uma máscara. Como eu estou com uma seleção feita, quando eu criar uma máscara, ele vai mostrar apenas a seleção. Ou seja, apenas o que for branco, e nesse caso ele vai ter um contraste bem legal com as folhas. Pode notar que a gente não tem esse efeito halo ou algum efeito que note que a gente fez uma seleção amadora ou que a câmera não é tão boa. Ele faz uma seleção perfeita entre os galhos. Então o mais difícil a gente já conseguiu. O que está restando? A gente fazer uma seleção desses prédios aqui, porque tem partes das nuvens invadindo a cidade também. Ó. Quando eu oculto, a gente nota que os prédios tem nuvens aqui. Então é muito fácil fazer esse tipo de seleção. A gente pode ir para a camada original, clicar na ferramenta de seleção rápida e com um pouquinho de paciência a gente vai conseguir fazer essa seleção sem maiores preocupações. Legal, fiz a seleção e agora só o que está faltando é eu ir para essa camada de máscara do céu e pintar de preto onde está selecionado, ou na parte das nuvens que estão invadindo a cidade. Então vou para a ferramenta pincel, já está a cor preta, opacidade 100%, vou querer uma dureza 0, já está. E aí eu vou diminuir esse tamanho desse pincel que está enorme, e aí eu posso pintar de preto, restaurando a cor original da cidade. E aí quando eu aperto Ctrl D para remover a seleção, a gente tem aqui a cidade sem participar desse céu novo. Note que o céu agora só afeta o céu anterior, com toda uma seleção perfeitinha em relação às árvores e tudo mais. Para terminar, para deixar essa imagem ainda mais bacana, eu vou querer adicionar um clarão de luz, esse aqui, em cima da nossa imagem. Como é que a gente faz isso? Já estou com a imagem aqui no Photoshop. Vou selecionar a ferramenta mover, clico, arrasto, solto. Ela também é bem enorme, então vou apertar Ctrl T para a ferramenta de transformação livre, ou Command T se você tiver no Mac, Ctrl 0 ou Command 0 para ver a imagem inteira, e vou apertar Shift e Alt enquanto redimensiono. Shift vai manter a proporção original e Alt vai centralizar no ponto central, que no caso é esse aqui, certo? Então eu vou colocar aqui, ok? Aperto Enter. E vou diminuir um pouquinho o zoom, só para ver a imagem inteira. Então a gente não está vendo imagem original nenhuma, né? Isso porque existe o fundo preto aqui. Só que aí nos modos de mesclagem é só a gente mudar para algum modo de mesclagem do grupo clarear, que é isso que essa foto quer. Ela quer deixar mais clara através de luz. E aí, nesse caso aqui, o modo divisão é o modo que mais deixa essa foto bacana. Antes, depois. Olha que reflexo massa ela deu. E aí se eu achar que tem alguma parte que falou demais e não devia falar, que apareceu demais, eu posso adicionar uma máscara. Okay. Selecionar a cor preta. Pincel. Nesse caso não quero opacidade em 100%. Eu vou querer uma opacidade mais baixinha para dar leves toques. Tudo bem, 17%. Quero ter certeza que a dureza está em 0. E eu posso achar, por exemplo, que esse efeito aqui foi demais. Então eu posso dar uma escurecida para ele não aparecer tanto. Estou achando também que aqui está muito forte, eu posso diminuir também. Então a gente tem um efeito aqui, diminuir um pouquinho mais aqui esse reflexo, antes e depois. Show de bola! E como eu prometi a vocês, muitas técnicas legais para a gente tratar uma foto, deixando um clima mais de paz, de serenidade a essa imagem tão bonita do Marco Cerqueiro, uma imagem de Porto Alegre, na pedreira do Morro de Santana. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, que você já sabe, toda semana tem vídeo novo aqui no canal tratando foto. Eu também posso tratar uma foto sua, só você enviar para mim ela em alta resolução, dizendo de onde você é e o seu nome completo para o e-mail canaltratandofoto@gmail.com. Deixa também nos comentários suas sugestões acerca do tratamento de imagens, que eu sempre estou lendo todos os comentários e tentando fazer vídeos novos com temas interessantes para vocês. Muito obrigado pela atenção e boas fotos!